Olá, eu sou Ives Nogueira, presidente do Softex Recife, CEO da Tino Negócios e Participações. Estou usando camiseta polo azul marinho, calça jeans preta, tenho cabelos pretos e olhos castanhos. Esta é a temporada do PE Avança no podcast da Anshan Brasil, uma iniciativa que visa debater sobre o desenvolvimento do Estado, abordando o pilar de atração de investimentos e capital empreendedor. Antes de iniciarmos nosso bate-papo, eu gostaria de fazer o agradecimento aos parceiros que tornaram possível o PE Avança 2021. Patrocinadores Master, AD de Pé, Brain, Celp, César, Porto de Suape, Prefeitura da cidade do Recife, Tino e Urbano Vitalinos Advogados. Patrocínio Dutex, Grupo Moura e Indústrias Reunidas Raimundo da Fonte. Parceiros Acespro, Porto Digital e Softex Recife. E para bater um papo comigo hoje sobre atração de investimentos e capital empreendedor, eu gostaria de convidar meu amigo Jaime Mezel. Olá, Jaime. Olá, Ives. Como o Ives falou, meu nome é Jaime Mezel, sou diretor da Triaxis Capital e hoje vou conversar com vocês sobre atração de investimento e capital empreendedor. Eu estou vestindo uma camisa azul escura quadriculada, uma calça jeans preta, tenho cabelos castanhos, poucos cabelos, e olhos castanhos claros. Obrigado, Jaime. Jaime, eu queria começar te perguntando o seguinte: eu acompanho sua jornada empreendedora há muito tempo, lá no nosso ecossistema do Porto Digital, e o trabalho da Triaxis. Então, eu queria saber, quando você olha para trás, Jaime, o que é que você poderia destacar como principais iniciativas e legados para o nosso ecossistema nessa pauta do capital empreendedor, especificamente no trabalho aí da Triaxis Capital? Ives, boa pergunta. A gente vem trabalhando com investimento em capital empreendedor, né? Investimento em startups de tecnologia aqui no ecossistema desde 2008. Ao longo dessa caminhada, a gente fez vários investimentos em empresas pernambucanas e também nordestinas. E eu imagino que essa presença de uma gestora que tem atuação nacional, com um escritório no Porto Digital e com a atuação forte de investimento em empresas locais, tem ajudado a despertar, tanto do ponto de vista dos empreendedores como de outros investidores, essa vontade e esse foco em investimento em empresas nascentes de tecnologia aqui na nossa região. Então, talvez esse seja o nosso grande legado. Ter começado lá atrás, em 2008, quando pouca gente fazia isso, a trabalhar com esse tipo de investimento aqui no nosso ecossistema. Ives, por outro lado, eu acompanho sua jornada como empreendedor de tecnologia, né? Você pode compartilhar conosco um pouco da história da Courrier, que eu acho que os assuntos estão interligados. O maior prazer, Jaime. Eu comecei a empreender em 1994, lá se vão 27 anos quase já, e a Courrier surgiu dentro da Capital Login. Foi a primeira empresa que nós fundamos aqui no Porto Digital, eu, Salvatore, depois Fred se incorporou à nossa sociedade. E a Courrier tem um trabalho bacana, porque quando a gente olha para trás, a gente, na verdade, estava pivotando e não sabia, né? Que é um termo muito usado hoje nas nossas startups. Courrier surgiu como um produto dentro da Capital Login. Depois a gente acabou fazendo um spin-off da Courrier e a Courrier se tornou o nosso negócio principal, que é uma low-tech. A gente tem soluções para o mercado jurídico no Brasil todo, a gente atua. E eu acho que é interessante, quando você está me provocando, para falar um pouco dessa jornada empreendedora completa, até a venda dessa empresa, né? A gente fez a venda da Courrier em março de 2020, assinamos o contrato de venda, vendemos para um grupo canadense, o Constellation, através da sua subsidiária aqui no Brasil, a Vela Software. É um grupo que já comprou aí centenas de empresas de software no mundo. E o legal é que quando a gente percebe, né, a gente conseguiu cumprir toda a jornada, desde fundar uma empresa, uma startup, com toda a dificuldade que quem empreende sabe o que é isso, e até levar essa empresa para a escala, depois para a venda. E essa questão da venda, eu faço também um gancho com o trabalho da Triaxis, que a Triaxis foi nosso advisor contratado para poder fazer o M&A, esse trabalho de venda, e eu tenho certeza que essa parceria da Triaxis com a Courrier foi o que nos fez ter sucesso nesse processo todo, né? Então, acho que essa jornada da Courrier, assim como tantas outras que a gente tem aqui já para contar aqui no nosso ecossistema do Porto Digital, com todo o apoio da Anshan, inclusive nosso trabalho conjunto através do Comitê Estratégico de TI da Anshan, que está sempre muito próximo
nesse ecossistema local de inovação. Eu acho que a gente deixa isso aí como legado e é um exemplo, na verdade, para a gente poder estimular outros jovens a seguir o mesmo caminho. Importante notar que cada caso bem-sucedido, como esse da Courrier, gera uma espiral positiva, né? Novos empreendedores entendem que essa é uma jornada possível, novos investidores olham para a nossa região e as coisas se retroalimentam, né? Então, certamente, por causa do teu trabalho na Courrier ou também da nossa atuação aqui no ecossistema, certamente a gente estimulou novos empreendimentos a nascerem, novos empreendedores a lançarem suas startups, novos investidores a olharem para o ecossistema como uma fonte de potenciais bons negócios. Então, isso é importante a gente notar, esse espiral positivo que está sendo gerado. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Isso a gente discute desde a primeira edição do PE Avança lá em 2017, né? Isso. Queria aproveitar o gancho, Jaime, e te perguntar também, queria que você compartilhasse, na verdade, conosco, um dos principais deals ou projetos que você esteve envolvido recentemente e a importância desses projetos para o ecossistema local e nacional de inovação e de capital empreendedor. Ok, dois deles, quando a gente olha para o ecossistema local, tem, de certa forma, o teu envolvimento, ou tem o seu envolvimento, a gente assessorou tanto a Courrier quanto a Fusion nos desinvestimentos, ou seja, na venda dessas duas empresas para outras empresas maiores. E do ponto de vista nacional, a gente anunciou ao longo dos últimos meses aí, vários deals importantes, vários desinvestimentos do Fundo Criatec 2, que nós somos cogestores, vendendo empresas da sua carteira para outras empresas maiores também, como é o caso da Vindi, por exemplo, como é o caso da Conduto, que a gente acabou de anunciar a venda para Boa Vista, e várias outras transações que a gente anunciou nos últimos tempos, o que fez com que o fundo Criatec, já no seu 7º ano, é um fundo de 10 anos, já no 7º ano, o fundo começou a dar retorno para os seus cotistas e já é um sucesso. Certamente isso ajuda a estimular essa indústria de investimento de capital empreendedor, de investimento em tecnologia. Porque a gente mostrou que um fundo com esse perfil ou com esse foco pode ser bem sucedido e pode gerar retorno para os investidores. Do ponto de vista dos empreendedores, isso também dá bons sinais. A gente também mostra que empreender pode ser um caminho para o sucesso. Empresas que nasceram pequenininhas, startups, foram investidas por um fundo e hoje foram vendidas em grandes transações para grandes empresas. Então, isso também dá um recado muito positivo para os empreendedores. Muito legal. Ives, quando você começou a sua jornada como investidor anjo e quais foram suas motivações para entrar nessa indústria? Boas lembranças, Jaime. Eu comecei, na verdade, a me envolver com esse tema, né? Antes mesmo de investir. Eu comecei a me envolver em 2009. Em 2009 eu fui fazer o meu mestrado em Ciência da Computação no Centro de Informática da Universidade Federal e deu um trabalho danado para convencer o orientador, mas depois de muito papo lá, convenci de que a temática que eu ia pesquisar era fontes de financiamento para as empresas de base tecnológica. E aí tenho boas lembranças também. Você, na época, me sugeriu, não sei se você vai lembrar, para eu dar uma olhada na tese de doutorado de José Arnaldo Deutscher, de capitais intangíveis, né? Que a gente sempre teve esse problema na área de inovação, difícil de mensurar os capitais, a gente tem muito ativo intangível e a tese de José Arnaldo na época foi uma das fontes de inspiração. Então eu comecei a me envolver por conta da minha dissertação de mestrado, de lá para cá, obviamente, na verdade me apaixonei pelo tema e me tornei investidor anjo a partir daí. Em 2013 eu fundei a Tino, negócio de participações, exatamente com o objetivo de começar a investir. Então os motivadores, quando você me provoca para falar um pouco dos motivadores, um deles é que a gente empreendia já na época há 15 anos e não tinha acesso a esse tipo de capital, né? A indústria de venture capital, de private equity, de investimento anjo no Brasil ainda era muito pequena, ela ainda estava se estruturando e eu brinco que as fontes mais interessantes ou mais dinâmicas e inovadoras que a gente tinha para financiar a inovação e os pequenos empreendedores era o cheque especial dos grandes bancos ou a conta garantida. Então a gente não tinha acesso a esse tipo de capital
e isso realmente me fez me apaixonar pelo tema. E assim que eu saí do mestrado, comecei a me envolver em algumas iniciativas, me filiei a Anjos do Brasil. Você deve lembrar bem que nós fomos ao primeiro congresso da BVCAP, por convite seu, inclusive. E lá no congresso da BVCAP, em São Paulo, eu conheci a Maria Rita e o Cássio Espina, que são fundadores lá da Anjos do Brasil. Me envolvi na Anjos do Brasil e me filiei em 2015. E a partir daí a gente passou a fazer os primeiros investimentos. E eu lembro também que é muito importante aqui a iniciativa do nosso ecossistema, do César. O César estava lançando o César Labs, que era a aceleradora do César, que é a aceleradora, na verdade, do César. E eu fui junto com o Ítalo, aí, meu irmão e sócio em vários empreendimentos, os primeiros investidores anjos nessa iniciativa do César. E aí de lá para cá a gente não parou mais, é o que a gente vem fazendo já há bastante tempo, né? Muito bem. E aí nessa mesma linha, eu queria ver contigo, Jaime, agora, quanto com relação ao volume, né, de investimento. A gente falou que essa indústria lá atrás ainda era uma indústria em formação, mas hoje em dia, qual é o volume de investimento nessa área de capital empreendedor, o crescimento desse mercado de venture capital que vocês estão inseridos através da Triaxis, né, no Brasil? Para a gente se manter animado, o que é que você poderia destacar? Como é que é a realidade atualmente desse mercado? Tá, quando a gente olha para os números de investimento venture capital aqui no Brasil, a gente vê uma crescente, tanto em termos de volume, quanto em termos até de importância em relação ao PIB também, sabe, Ives? Então, vem numa crescente e a tendência é que se mantenha assim. Alguns fundos começam a concluir os seus ciclos, a dar resultados positivos, como é o caso do nosso fundo, e isso anima os investidores e certamente ajudará nessa crescente aí, nesse ciclo que já vem de um crescimento e certamente continuará crescendo. Então, acho sim que é um momento que a gente pode ficar animado e que outros fundos de investimento, outras fontes de recursos virão. Do ponto de vista de transações, a gente também pode ver isso de forma clara. Assim, no último ano, a gente viu várias transações grandes ocorrendo com empresas de tecnologia, né? E essas transações grandes que ocorreram, elas geram dinheiro para os fundos de investimento que estavam suportando as empresas que foram alvo das transações, né? Como eu comentei na resposta anterior, assim, a gente participou de algumas transações muito grandes e proveitosas, tanto para os cotistas do fundo como para os empreendedores envolvidos, né? O caso da Bling também, da nossa carteira, que a gente vendeu para uma grande empresa aqui brasileira. Então, tudo isso anima a indústria, anima os investidores, anima os gestores e certamente contribuirá com a crescente desse volume de capital. O Jaime, adicionalmente, só lembrei aqui agora, você acha que as notícias que vão saindo, obviamente, na imprensa, né, e nos meios das redes sociais hoje, estimula também a vinda de novos investidores para esses fundos de investimento, inclusive? Eu imagino que sim, Ives. Do mesmo jeito que estimula os empreendedores e os empreendedores olham as notícias e veem que empreender em tecnologia pode ser uma forma de atingir o sucesso, os investidores também. Você pode ver, por exemplo, no caso específico dos investidores anjo, um aumento grande do interesse por investimento em startup, investimento em empresas de tecnologia. Então, vendo essas notícias de sucesso, mais gente se interessa em fazer investimento anjo. Numa camada seguinte, essas notícias de sucesso também animam ou estimulam investidores institucionais, por exemplo, a colocar dinheiro nesse tipo de fundo como uma ferramenta de desenvolvimento, né? Desenvolvimento das empresas, desenvolvimento da economia, desenvolvimento do nosso país, em última análise. Ives, tem algum caso de sucesso nos seus investimentos que você queira compartilhar conosco para ajudar justamente nesse estímulo a outros investidores, outros empreendedores?
Sim, com certeza, a gente pode fazer isso. Eu sempre comento também o seguinte, Jaime, esse é um mercado que nos dá muito prazer de trabalhar porque a gente compartilha muita informação, né? Você sabe bem disso. Então não existe aquela informação escondida, preciosa, que a gente fica guardando a 7 chaves. E um caso muito legal que vale a pena citar aqui é o caso da Fusion, né? A Fusion foi uma das empresas investidas nossa lá no Cesar Labs, fez parte do primeiro batch de investimento em 2016. E essa empresa foi vendida agora em 2020, exatamente através do trabalho da Triax. É uma jornada muito rápida, é importante deixar claro que não é normal, né, entre o início do investimento na fase de investimento anjo e a venda de uma empresa, uma venda de 100%, como foi o caso da Fusion para o grupo Praxis. Mas isso é importante porque a gente vê que também é possível, né, empreendedores locais, como Emílio e Tiago, 2 irmãos lá, os fundadores da Fusion, e a gente fez uma entrada ainda acreditando quando a empresa estava muito pequena, numa jornada bem inicial mesmo, como a gente chama aí no early stage, aquele investimento onde o risco é muito grande, porque a empresa ainda não se provou, mas a gente sabe que aí a máxima da economia, maior risco, maior retorno, né? Então, esse caso da Fusion eu sempre gosto de citar, porque para você ter ideia, entre o cheque que foi passado lá na época como investimento anjo, né? Eu e Ítalo, passamos cheque juntos lá. E o valor da venda, a gente teve um múltiplo de quase 20 vezes do valor investido. Então, isso não existe isso em nenhum tipo de investimento tradicional, dos fundos de investimento em ação, dos fundos multimercado. E é óbvio que a gente gosta de destacar que isso é mais uma classe de ativos, né? Isso é uma classe de ativo com muito risco, mas que, consequentemente, pode lhe trazer muito retorno. E a gente tem visto realmente aí na cena local ampliar demais o volume de gente interessada, né? Gente que nunca fez investimento anjo, por exemplo, começa a nos procurar através do Núcleo Pernambuco da Anjos do Brasil, através do próprio Comitê Estratégico de TI da Anshan, que também trabalha essa pauta, lá no Porto Digital, no Softex Recife, na Acesp, a gente sempre trabalha conjuntamente essa pauta do capital empreendedor, e inclusive executivos de grandes empresas que adquiriram certa liquidez, começam a se interessar também, mantêm sua jornada executiva nas empresas que trabalham, mas começam a se interessar por fazer alguns cheques junto com outros amigos, com grupos de investidores anjos, e a gente tem visto isso crescer de maneira exponencial, principalmente nos últimos 2 ou 3 anos, Raim. Que era isso que eu queria te perguntar, para complementar, assim, como você enxerga a evolução do investimento anjo aqui no ecossistema, local, né? Aqui no nosso estado. Legal. Para você ter ideia, 2018, quando a gente fundou aqui o Núcleo Pernambuco da Anjos do Brasil, a gente percebia que a reunião ainda era um pouco, uma reunião ali bem tímida, com 10, 12, 15 pessoas. Hoje em dia, quando a gente faz um encontro, a gente chega a reunir 35, 40, ou investidores, ou gente que está interessada em investir, né? E eu tenho a grata satisfação de ter no nosso grupo de investidores, recentemente fizemos um cheque aqui numa importante EdTech aqui do Porto Digital, e a gente tem investidores que surgiram, por exemplo, dentro do Match Day. O Match Day que o Softex Recife estava fazendo, a gente vai lá sempre, eu e você, dar aquela palhinha lá sobre capital empreendedor. No café, o cara me pegou pelo braço, né? O Marcelo, inclusive, acho que não tem problema nenhum dizer, Marcelo, executivo do Grupo Parve, e ele está investindo, fazendo investimento anjo conosco, né? Eduardo Gouveia, que você acha que conhece também, pernambucano, ex-CEO da Cielo, é um grande entusiasta desse tema, está fazendo grandes investimentos aí, apoiando muitas startups, e é outro cara, nosso amigo, que começou a fazer investimento anjo há poucos anos, né? Quando ele concluiu a jornada dele executiva lá na Cielo, ele começou a fazer os investimentos e trazem, obviamente, esses executivos têm importância gigante, porque eles trazem toda a bagagem da vida da jornada executiva em grandes empresas, coisa que o empreendedor que começou a empresa pequena não tem. Então, eu estou super animado que essa cena de investimento anjo que a gente vem trabalhando junto há tanto tempo aqui, eu acho que a gente está realmente vendo um crescimento exponencial desse assunto. Isso é bom, obviamente, para quem investe e maravilhoso para as empresas que estão buscando investimento. Excelente. Dando sequência aqui, eu queria sua opinião. Quais os gargalos, né, os maiores desafios a serem enfrentados nos próximos anos, uma vez que a gente venceu aí as barreiras iniciais, a gente está vendo os êxitos, né, as saídas, os desinvestimentos, como a gente chama, acontecer. Como é que você poderia destacar de principais desafios e barreiras para os próximos anos para a gente poder trabalhar esse tema junto, inclusive aqui através da nossa Anshan? Talvez, Ives, um dos maiores gargalos seja a formação de mão de obra, sabe?
tema, inclusive, que o nosso PE Avança... Que é um dos pilares aqui, né? Vai trabalhar como um dos pilares, mas, sem dúvida, deve ser um dos principais entraves para o gargalos de crescimento para a nossa indústria. E aí, quando a gente olha a questão da formação de mão de obra, é dos dois lados. É tanto do ponto de vista de formação de mão de obra para as empresas de tecnologia, e para gerar novos empreendimentos de tecnologia, como formação de mão de obra do outro lado também, para gestoras de fundos de investimento, que também precisa de gente bastante bem qualificada para analisar cada um dos deals, para apoiar nas empresas. Então, formação de mão de obra é um pilar importante para destravar toda a economia, em última análise, né? Mas, sobretudo, na nossa indústria, que precisa de uma qualificação grande, esse tema é um tema bem importante e talvez seja o principal gargalo. Obrigado, Jaime. Veja, eu queria emendar aqui com o seguinte, você imagina que a gente está cumprindo aí o nosso papel institucional. Eu estou falando aqui especificamente da Anshan, da Acespro, do Softex Recife e do Porto Digital. A gente está cumprindo nosso papel institucional em relação à atração de capital empreendedor? Olha, Ives, sem dúvida, o nosso ecossistema tem sorte de ter tantas instituições trabalhando de forma coordenada, integrada, para um mesmo objetivo, né? Eu acho que cada um, dentro do seu escopo de atividade, tem contribuído bastante com essa questão da atração do capital empreendedor, com o fortalecimento do ecossistema e de suas empresas, com o fortalecimento dessa indústria de tecnologia e da indústria também de investimento em tecnologia. Então, eu acho que o nosso ecossistema ele tem sorte de contar com tantas instituições. A Anshan fazendo esse trabalho no PE Avança, por exemplo, e nos comitês estratégicos, a Acespro e Softex trabalhando, e Porto Digital também trabalhando na questão da formação de mão de obra, no apoio aos empreendedores, no advocacy relacionado com as empresas de tecnologia. Por exemplo, eu fui convidado para fazer parte do conselho do Porto Digital, para justamente levar essas questões relacionadas ao capital empreendedor para dentro, né, da instituição, ou para uma discussão focada no conselho. Então, acho que sim, as instituições, de forma complementar, estão trabalhando no sentido de incrementar, né, essa atividade aqui no Estado. Maravilha. E aí, Ives, uma dúvida que eu tenho é assim, olhando para o ecossistema, né, na tua opinião, de um ator importante na cadeia de investimento, mas também do empreendedor experiente, né? Como você vê a maturidade do nosso ecossistema? E como você enxerga que a gente está hoje e quais são as oportunidades de melhoria, na tua opinião? Muito legal, Rami. Veja, você tocou no ponto agora, você chamou a atenção da questão do advocacy, né? Então, eu me lembro bem aqui que no nosso trabalho da Anshan já há muito tempo, um pilar importantíssimo também é a nossa área jurídica, né? A gente tem um comitê jurídico, a gente tem em Recife um polo jurídico super pujante, a gente tem aqui um dos patrocinadores que é o Urbano Vitalino Advogados. A gente tem várias bancas jurídicas aqui no Recife que também dão um apoio muito importante. A gente sabe que quando nasce uma startup, a gente sempre comenta isso, nasce junto dois serviços importantíssimos, serviço de contabilidade e serviço jurídico. Então, a gente vem tendo uma maturidade muito importante nessa direção. A gente tem, sem nenhum bairrismo, talvez aqui o segundo melhor polo jurídico do país, né? Com escritórios preparados para apoiar qualquer empresa, qualquer startup nessa jornada do capital empreendedor em seus diversos níveis.
A gente sempre chama a atenção disso, é importante para o empreendedor não esquecer do apoio jurídico. Então, acho que a gente está com uma maturidade absolutamente consolidada nessa direção, sabe, Jaime? Os empreendedores recebendo formação para poder ter cuidado com esse tipo de coisa que a gente está falando aqui, um serviço jurídico, um serviço contábil muito especializado, assessores como a Triax, né, de M&A para poder acompanhar essa jornada de venda. Então, eu tenho certeza que a gente está no momento realmente de consolidar a nossa maturidade. Com relação às oportunidades e melhorias que a gente enxerga, pegando o gancho do próprio PE Avança, eu acho que a gente tem um desafio grande aí de coordenar essas iniciativas todas. Eu acho que a gente precisa estruturar para ganhar escala. Eu acho que a gente tem muitas iniciativas já, mas alguma delas dispersa, e eu acho que essas instituições que a gente já citou aqui, a exemplo do Softex Recife, da Acespro, do Porto Digital e da Anshan Recife, a gente pode coordenar iniciativas para a gente ganhar escala. A gente sabe a importância disso, eu não tenho dúvida, eu fico aqui lembrando quando a gente discutia lá no Comitê Estratégico de TI, em 2017, né, a importância da criação do Pernambuco Avança, a gente falava que, e eu acho que esse problema ainda continua, a gente tem, obviamente, consolidado, mas a gente precisa ganhar escala e continuar esse trabalho de atração, que é sempre o nosso objetivo, de novas gestoras de investimento, de novos fundos de investimento de Venture Capital para a nossa região. Eu diria que esse é o principal desafio nos próximos anos. Excelente. Essa questão da escala, eu lembro que a gente falava lá atrás, né, que existe uma qualidade que só a quantidade traz, né? Então, falando de forma contrária, a gente precisa ter uma quantidade grande para poder atingir um nível de qualidade alta. Então, é uma questão realmente fundamental. Bom, por fim, Jaime, eu acho que valeria a pena a gente comentar aqui também qual a importância do Pernambuco Avança neste pilar de atração de investimentos. Eu falo do evento Pernambuco Avança em si, né? É um evento que já está consolidado, aí a gente já tem, desde 2017, 4, 5 anos de execução desse evento. Enfrentamos o desafio de trazer o Pernambuco Avança totalmente para o meio digital por conta da pandemia, mas a gente consegue permanecer aí com um empreendimento desse, né? O mérito da Anshan e de todo o nosso staff. Como é que você enxerga a importância do Pernambuco Avança para esse pilar de atração de investimento e capital empreendedor? Isso, Ives, eu acho que nós somos suspeitos, né, para falar do Pernambuco Avança, porque ambos participamos, né, junto com Sérgio Cavalcante, com o Ítalo, na época, o nosso secretário de Desenvolvimento, Tiago Noronha. A gente participou da criação do conceito do PE Avança, né? E para mim é um evento super importante para o nosso ecossistema, porque junta justamente gestores públicos, formadores de opinião, empreendedores, empresários, investidores, para conversar sobre esses temas que são tão importantes, né? Conversar sobre inovação, conversar sobre investimento, conversar sobre governança, né? Governança, sobre empresas de tecnologia interagindo com grandes grupos locais. Então, sem dúvida, é uma semente muito importante aí para o futuro do nosso estado. Mas, como um dos fundadores, eu que você né? Eu gostaria de saber também a sua opinião aí sobre como o evento tem impactado aí. Jaime, com muita alegria. Só complementando o que você disse, a gente olha para trás e vê que valeu a pena, né? Porque realmente a gente está cumprindo o papel aqui pela Anshan Recife. A gente tem notado claramente essa aproximação dos grandes grupos empresariais com o mundo de startup, o mundo de inovação, o mundo de capital empreendedor, que é a nossa temática aqui. E aí eu me lembro exatamente, até queria fazer uma homenagem aqui ao nosso Wagner, da Anshan, que acaba de deixar a Anshan, mas foi lá para o BRAIN, para o Instituto de Inovação da Algar, né? E a gente percebe isso. A Câmara também é um grande formador de mão de obra, né? A gente tem vários ex-colaboradores nossos da Anshan Recife, inclusive no CESA, no Centro de Pesquisas aqui do nosso ICT, um dos nossos ICT chaves aqui do Porto Digital. Então, acho que a gente vem cumprindo esse papel e fica aqui só o agradecimento e o desafio para que a gente possa ampliar essa pauta, inclusive na questão de governança. E aqui eu desafio aqui e provoco nossos amigos executivos de grandes empresas, que uma forma muito interessante da gente começar isso é através do conselho,
Mesmo que não seja uma cadeira no conselho, a gente tem visto muito movimento através dos comitês de inovação, né, Jaime? Então, o comitê de inovação é uma grande forma de você atrair profissionais com esse perfil, que está conectado nessa temática do capital empreendedor, do investimento anjo e na cena de inovação. Então, acho que a gente está cumprindo esse papel. Por fim, gostaria de agradecer novamente a todos que tornaram possível mais uma edição do PE Avança. Nossos patrocinadores Master, AD de Pé, Brain, CELP, César, Porto de Suape, Prefeitura da cidade do Recife, Tino e Urbano Vitalino Advogados. Patrocínio Dutex, Grupo Moura e Indústria Reunidas Raimundo da Fonte. Parceiros Acespro, Porto Digital e Softex Recife. Convido também a todos para assistirem outros conteúdos na nossa página. Para isso é só acessar www.anchan.com.br/PE Avanca. Pernambuco Avança, PE Avança, sem acento e sem cedilha.